Olá, meus amigos, muito bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos uma série aí de estudos importantíssima. Um grande poder perseguidor. Tivemos já a parte 1 e hoje nós vamos estudar a parte 2. Uma ferida mortal aberta. Queridos, esse é o seu canal Pura Verdade, eu sou Valdemir Bernasconi. Se você é novo por aqui, por favor, já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí na opção todas para receber as notificações, compartilhe também este vídeo com seus amigos e deixe também um comentário sobre o assunto deste vídeo. A sua opinião é muito importante para nós. Convido você para que ore conosco neste momento. Soberano Deus, amado Pai, grande e poderoso é o Senhor, rico em misericórdia, justo e verdadeiro são os seus mandamentos, ó Pai. Estamos aqui esta manhã para abrir a Tua palavra em estudo, para meditarmos, Senhor meu Deus, nas Tuas sagradas letras. Pai querido, um assunto muito importante que nós vamos continuar estudando. Por favor, ó Pai, envia o Teu Espírito Santo, a luz necessária para abrir a nossa mente, esclarecer-nos esse importante assunto. Por favor, abençoe os amigos que estão conosco, os amigos do canal, aqueles que não são inscritos, por favor, que eles possam se inscrever, ó Pai. Nos ajude a levar avante essa obra para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, levando a verdade a todos os corações que estão desejosos de conhecê-la. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos essas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, continuamos então com o nosso tema importantíssimo, um grande poder perseguidor, a ferida mortal aberta. Vimos no estudo anterior que foi o sistema papal quem cuidou em mudar os 10 mandamentos, introduzindo a observância do domingo, o primeiro dia da semana, em lugar do sábado, do 7º dia. A besta semelhante ao leopardo, que está relatada em Apocalipse capítulo 13, verso 1 a 10, representa um sistema político religioso, o sistema papal, que está instituído então na cidade do Vaticano, tanto em sua fase medieval como em sua fase final, ou seja, em nossos dias, os últimos dias da história da humanidade. Apocalipse 13, verso 3 nos diz: vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguido a besta. A ferida mortal. Amados, no ano 1798, ao terminarem os 1260 anos de perseguição, a perseguição começou no ano 538, quando foi feita a transição de Roma pagã para Roma papal. Então, por decreto de Justiniano, então a igreja ela passou a perseguir todos aqueles que não concordavam com a sua doutrina. Então essa perseguição teve início em 538 e estendeu-se por 1260 anos, chegando ao ano de 1798. O que aconteceu em 1798? Ora, o general napoleônico Berthier fez uma ferida mortal no papado. Ele anulou o Código de Justiniano, desapropriou o papado dos 5 estados que este tinha no centro da Itália e tirou-lhe os poderes temporais. A ferida foi tão profunda que parecia que o papado não se levantaria ou não se recuperaria. O Papa Pio XI foi levado para o cativeiro.
Apocalipse 13, verso 10. E seus sucessores se autorrecluíram no cativeiro, negando-se a aparecer publicamente, até que se lhes restituíssem os poderes temporais. Mas a ferida ela começa a ser curada. Em 1929, Benito Mussolini assinou a célebre concordata com o papado, devolvendo-lhe 44 hectares que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando-se assim o poder temporal dos papas. Desde aquela época, eles voltaram a mostrar-se em público com poder e autoridade crescentes, fazendo viagens e sendo aclamado por multidões, inclusive em países protestantes como os Estados Unidos e em outros do bloco comunista e mesmo nas Nações Unidas. Embora Napoleão negociasse um tratado com o papado em 1801, que deixou o Papa na posse de seu principado italiano, o papado foi outra vez mal sucedido em 1870, quando os recém-unificados reinos da Itália tornou-se os territórios papais. O Papa continuou sendo prisioneiro voluntário no Vaticano até o ano de 1929, quando um tratado com Mussolini lhe deu hegemonia sobre a cidade do Vaticano, bem como outros direitos. O jornal Crônica de São Francisco noticiou o evento em manchete, onde diz: Mussolini e o cardeal Gasparri assinaram o histórico pacto romano, curando a ferida de muitos anos. 12 de fevereiro de 1929. E você pode ver isso na lição da Escola Sabatina, 893, página 38. A cura completa da ferida mortal ainda encontra-se no futuro. Houve uma restauração gradual da vida papal nos anos que se seguiram à Revolução Francesa. O papado sofreu um novo revés quando, em 1870, lhe foram retirados os estados papais. Em 1929, ocorreu a restauração do poder temporal do Papa, o qual recebeu o domínio da cidade do Vaticano, uma parte da cidade de Roma, medindo cerca de 108,7 acres. O profeta bem previu, porém, uma restauração muito maior. Ele viu a ferida completamente curada. Segundo indica o texto grego, depois dessa cura, ele viu todos os que habitam sobre a terra, exceto alguns fiéis, adorando a besta, representada pelo sistema político-religioso, o sistema papal. Observe, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra. Como que é possível adorar um sistema papal? Obedecendo a normas e leis e doutrinas criadas por esse sistema. Quando você obedece às doutrinas de Deus, você adora a Deus. Quando você obedece e segue doutrinas e ensinamentos de homens, você adora homens. E isso constitui-se uma falsa adoração. Mas isso ainda está no futuro. Embora o papado receba homenagens de certos grupos, vasta população não lhe mostram preferência, mas isso irá modificar-se futuramente. Lição da Escola Sabatina, 893, página 36. Apocalipse 13, verso 4, relata o seguinte: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder,
e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Queridos, adoraram o dragão. Quem é o dragão? O dragão é o próprio Satanás, que rebelou-se no céu. Ele também é a antiga serpente. Também é o acusador dos nossos irmãos. A Bíblia assim diz. Então, o dragão, o Satanás, ele deu a besta. O que é a besta? A besta é um sistema político, religioso, que recebeu o poder de Satanás, né? E todos quanto adoram esse sistema ou seguem pacificamente, sem protestar essas doutrinas falsificadas, muitos irão seguir, adorar e venerar e vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode combater este poder? Quem pode vencê-lo? Mas quem poderá batalhar contra ela? É a pergunta. Como a besta pode ser vencida, aí é predita reverência e adoração, tanto à besta como o poder por trás dela. Qual o poder que está por trás dessa besta, ou desse reino, ou desse sistema religioso? O próprio Satanás, o qual deu-lhe a sua autoridade e o seu poder. Os seguidores de Cristo que rejeitam essa falsa adoração serão perseguidos e atacados. Mas as palavras de Jesus são muito confortadoras. Veja, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, disse Jesus. No mundo vocês sofrerão perseguição e tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Queridos, é preciso vencer o mundo. É preciso conhecer a verdade para poder rejeitar a mentira. É preciso conhecer o verdadeiro sistema de adoração a Deus para que possamos ter condições de rejeitar o falso. Por isso estamos aqui, amados, estudando a palavra do Senhor. Ok? O segredo da vitória sobre o poder da besta é dado em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, onde diz: eles quem? Os santos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, em todos os tempos, Deus sempre teve testemunhas verdadeiras que não se dobraram diante da falsa adoração, diante das falsas doutrinas e ensinamentos provenientes do sistema papal. Então, queridos, aqui diz que os santos vão vencê-lo sim, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Jesus. E nós sabemos que Apocalipse 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o espírito dos profetas bíblicos, o qual deixaram escrito a verdade conforme a vontade de Deus. Muito bem, foi-lhe dada uma boca. Dada a quem? A esse falso sistema religioso, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Amados, aqueles que têm acompanhado o canal, têm visto que nós temos colocado aqui que 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é referência ao mesmo período. Esse período, ele constitui-se 1260 dias. E nós vimos que esses 1260 dias são dias proféticos. E em profecia, um dia equivale a
um ano literal. Portanto, amados, se você basear-se em Números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, você vai ver que então que um dia profético representa um ano literal. Então, 42 meses, que são 1260 dias, são 1260 anos, ok? Então, esse período de perseguição, né, esse período de blasfêmias, né, em que esse poder, esse falso sistema religioso atuaria, seria então de 1260 anos, que teve início então no ano 538, com o decreto de Justiniano, e em 1798 encerrou-se esse período com a prisão do Papa, através do general Berthier, ok? Completando esse período de blasfêmias. Então, naquela data, o sistema papal enfraqueceu-se, foram confiscadas suas posses, mas a ferida começou a ser curada em 1929. A partir dali, então, o sistema passou a ganhar força e hoje ele é venerado por todos aqueles que não são lavados no sangue do Cordeiro e não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Referente à blasfêmia, nós vemos que a palavra grega blasfêmia significa calúnia, difamação, linguagem injuriosa. Todo indivíduo, exceto os membros da divindade, que afirma possuir poder e o direito de perdoar pecados, é um blasfemador. Essencialmente, a blasfêmia envolve a usurpação de poderes divinos. O papado efetua isso por meio de suas afirmações audaciosas de que exerce na terra a autoridade de Deus, com sua voz infalível e por intermédio de seu sacerdócio e sacramentos. Lição da Escola Sabatina, 893, página 33, 34 e 35. Há também algumas arrogâncias do papado, que para Deus são blasfêmias. Por exemplo, sua pretensão de perdoar pecados. Depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro deixou claro que para ele, Pedro, não tinha poder para perdoar pecados, que essa era uma atribuição exatamente que cabia a Deus, o Criador. Veja o relato. Atos capítulo 8, verso 20 ao 23, nos diz: Mas disse-me Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Evidentemente, o apóstolo Pedro conhecia o princípio bíblico de que só Deus tem poder para perdoar pecados e que quem pretende fazê-lo blasfema. Por que diz este assim blasfêmias? Foi a pergunta. Quem pode perdoar pecados senão Deus? É o que diziam lá os sacerdotes, né? E judeus, quando Jesus afirmava ser Deus e podia perdoar pecados. Outros exemplos: ao fazer-se chamar Santo Pai, adotou um nome que corresponde somente a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: a ninguém sobre a terra deveis chamar vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu.
E nós sabemos que o sistema papal adotou esse nome e muitos o chamam de Papa, que quer dizer pai. Muito bem. O papado proclama ser a cabeça da igreja, mais uma blasfêmia, usurpando assim a função de Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. Veja o que nos diz Efésios 5, verso 23, diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então essa questão de ser cabeça da igreja é uma prerrogativa que cabe somente a Cristo. Ele também, esse sistema, falso sistema de adoração, o sistema papal, ele aceita homenagens, né? De que a Santa Bíblia são um ato de adoração e que corresponde só a Deus. Referimos-nos à prática de ajoelhar-se perante o Papa. São raros e muitos poucos os ministros, os governadores, os presidentes, sei lá, que ao vencerem uma eleição e iniciar o mandato, vão à presença do Papa e ajoelham-se, pedindo a sua bênção como se ele fosse Deus, né? Mas ali está diante deles um mortal, que também precisa arrepender-se de seus pecados para ser salvo, né? Então, os políticos do mundo o têm em extrema consideração. Não é de admirar que diz que esse sistema embriagou o mundo, os reis e os poderosos, com o vinho da sua prostituição, né? Muito bem, então ele aceita homenagens. Note que o santo anjo de Deus, apesar de ser superior a um santo apóstolo, proibiu João de se ajoelhar diante dele, explicando que isso era um ato de adoração que só corresponde praticar diante de Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 10, 22, verso 8 e verso 9. Então agora, amigos, entendemos melhor o que quis dizer o apóstolo Paulo quando escreveu na Bíblia o seguinte: o homem da iniquidade, o filho da perdição, usurpa o direito de ser como Deus na terra, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Por isso, amados, o sistema papal é o sistema do anticristo. Anticristo é aquele que se opõe, que se coloca no lugar de Cristo e se opõe a Cristo. 42 meses. A história demonstra que esses 42 meses proféticos, ou 1260 dias proféticos, são também literais, anos literais. E começaram então no ano 538, quando entrou em vigência o edito de Justiniano, dando a Roma o poder legal para perseguir e entregar até a pena de morte os cristãos dissidentes. Ao findarem os 1260 anos, cumpriu-se outra parte da profecia. Os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, constituem o mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, verso 25. Apocalipse, capítulo 13, verso 2, 3 e 5, identificam os 42 meses com 1260 dias, ou anos. Os versos 6 e 14 do capítulo 12 indicam os 1260 dias com um tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, os 42 meses são iguais aos 3 tempos e meio. Este é o período de 1260 anos de supremacia papal, quando este exerceu a chamada Inquisição, a Santa Inquisição, e perseguiu a todos aqueles que lhe eram contrários e não aceitavam as suas doutrinas.
e esse período estendeu-se de 538, como já dito, até 1798. Por volta do ano 538 d.C., o papado havia desarraigado as nações de bárbaros conhecidos como érulos, vândalos e ostrogodos. São três tribos que se rebelaram contra o falso sistema, e eles foram exterminados. Então, a partir daí, o sistema papal teve total liberdade para seguir os seus intentos e propósitos. Então, houve essa controvérsia, e isso atingiu uma posição dominante. Só quando foi quebrado o domínio dos godos, pôde então ficar livre para desenvolver completamente o seu poder. Em 538, pela primeira vez desde o fim da sucessão imperial do Ocidente, a cidade estava livre do domínio de um rei ariano. Neste ano, o reino dos ostrogodos recebeu o seu golpe fatal, embora os ostrogodos subsistissem mais alguns anos como um povo. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 827. Depois de 538, amados, o papado continuou a obter poder e popularidade durante séculos. Com a chegada da Reforma Protestante no século XVI, o poder do papado enfraqueceu-se consideravelmente em muitos países europeus. Alguns países rejeitaram a reforma, retendo a dominância eclesiástica e a influência política papal até o século XVIII. A França foi um desses países. A crescente oposição ao poder da Igreja Papal constituiu uma das causas da Revolução Francesa em 1798. Foi neste ano que o general Berthier desferiu um golpe de morte ao aprisionar o Papa atual. O papado continuou depois de 1798, mas com poder diminuído. Em 1870, os estados papais foram absorvidos pelo Reino Unido da Itália. O poder temporal do papado chegou então ao fim. Mas as profecias elas vão se cumprir. O sistema do anticristo vai impor a sua marca de autoridade, que é contrária à autoridade de Deus. Quando Deus disse, lembra-te do sábado para o santificar, Ele colocou a sua lei moral para reger a humanidade. Mas o sistema do anticristo, ele vai mudar isso. E ele vai ter sucesso, porque infelizmente a grande maioria vai segui-lo. Mas, como vimos no estudo, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e têm os seus nomes escritos no livro da vida, esses vão ficar com o assim diz o Senhor. Meus amados, que o Senhor lhe abençoe. Se você gostou desse vídeo e gostaria de compartilhar, por favor, faça. Se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Dê o like, ative o sininho aí para estar recebendo notificações. Coloque o seu comentário, no vídeo, para que nós possamos, então, saber a sua opinião. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém